TV. Bom, e agora a gente conversa com André Portugal, trabalha com mentoria, né, André? É uma coisa que até uns 10 anos atrás isso não existia, até menos, né? Boa tarde. Na verdade, mentoria sempre existiu, principalmente nas grandes empresas, nas grandes corporações. Tá? O trabalho de mentoria não é novo. O que é novo, que você tem razão, é essa divulgação do trabalho da mentoria e do uso da mentoria com mais frequência. Antes a gente via a mentoria só para altos escalões ou alguns cargos de empresas ou pessoas, né, e homens de negócio que queriam mudar de carreira ou, de repente, pleitear algo novo, né, em relação ao conhecimento, à carreira. Hoje, não. Hoje, felizmente, essa questão da mentoria, esse trabalho da mentoria, está mais abrangente, mais acessível. Então, um estudante pode procurar uma mentoria, alguém que quer abrir um negócio pode procurar uma mentoria, alguém que quer mudar de ramo pode procurar uma mentoria, ou alguém que quer melhorar como pessoa e como profissional também pode buscar uma mentoria. Então, esse trabalho, esse serviço de mentoria está muito abrangente, muito atual e, graças a Deus, assim, felizmente, muita gente tem procurado. Bom, André, essa questão da mentoria, como você disse, o nome talvez não fosse esse, mas já existia. As pessoas hoje, de uma forma geral até, precisam estar sempre se atualizando. E a questão da mentoria, às vezes, parte disso. É tanta informação, é um conjunto de informações que, às vezes, é até contraditório, André. É aí que entra a questão da mentoria? Sim, as pessoas confundem mentor ou mentoria com o trabalho do coach, né? As duas coisas podem acontecer juntas, de forma simultânea. Eu posso ser um coach e posso ser um mentor, ou das duas, qualquer uma das duas, ok? Eu posso trabalhar como coach e posso trabalhar como mentor. Então, a primeira confusão que existe eu sou mentor ou sou coach? Eu estou procurando, né? No caso, vamos supor que eu vou contratar o serviço. Eu preciso de um mentor ou eu preciso de um coach? Então, rapidamente, para entender a diferença. Um mentor é alguém que conhece determinado assunto muito profundamente, já passou por determinadas situações, e ele, então, vai pegar essa experiência e esse conhecimento e transmitir para o seu mentorando, para aquela pessoa que busca a mesma informação, o mesmo conhecimento e traçar o mesmo caminho. Ok? Vou dar o seu exemplo. Você é especialista em rádio, televisão e oratória. Alguém que queira traçar o mesmo caminho que você traçou pode te procurar como mentor. Ok? O que é o trabalho do coach? O coach, ele dá ferramentas, ele é um monitor, ele instrui e acompanha o coach em algumas ferramentas para que ele descubra o seu caminho, descubra algumas habilidades, de repente, assim, uma nova pessoa, né, ali naquele trabalho, ele vai descobrir dentro dele uma nova pessoa. E aí o coach está ali auxiliando com as ferramentas para que ele se descubra, né? E aí trace um objetivo, os novos caminhos. Essa é basicamente a diferença. Bacana. E entra aí um assunto que é importante, André, que a gente falou um pouquinho antes de começar a conversar, que é a questão da autossabotagem. Às vezes você faz uma boa mentoria, mas pode acontecer daquela pessoa ter essa pegada de autossabotagem. Explica para a gente o que é uma autossabotagem. Vamos lá. Legal a tua pergunta, é uma pergunta complexa. Talvez a gente precisasse de um dia ou uma semana para aprofundar, mas dá para a gente trabalhar assim em alguns minutos para a gente entender e a pessoa
que está nos ouvindo, nos assistindo, se ela passa por isso, já é o suficiente para acender uma luz de alerta e ela começar a se policiar. Mas vamos lá. Todo mundo, em algum momento da vida, já fez uma autossabotagem, né? Não é porque eu trabalho com isso, porque eu ajudo pessoas, que eu, de vez em quando, não vá fazer a minha autossabotagem. Então, em alguns momentos, é normal. A gente se pega se sabotando em algumas coisas. Eu vou dar alguns exemplos, né? Existem algumas perguntas, alguns exemplos fáceis de a gente entender se a gente está se auto-sabotando. Algumas características, né? Assim, sintomas, vamos dizer. Eu estou num trabalho novo, eu estou numa pegada nova, a coisa vai bem e, de repente, algo acontece que não deixa de ir bem, ou eu não consigo aquela parte final do meu objetivo. E isso acontece várias vezes na vida, ou com uma certa recorrência na vida de determinada pessoa. Aí ela fala, poxa, sempre que parece que a coisa vai acontecer, alguma coisa acontece e dá errado. Se isso é frequente na vida de alguém, já é um sinal, em algum momento ela está se auto-sabotando. Isso pode ser profissional ou, inclusive, de relacionamento. Aquelas pessoas assim, poxa, estou num relacionamento novo, beleza, tudo está legal. Aí, em determinado momento do relacionamento, algo acontece, esse relacionamento termina. E isso acontece com uma certa recorrência na vida daquela pessoa. Vamos acender um sinal de alerta que isso pode ser uma autossabotagem. Quais são as causas dessa autossabotagem? Vou te dizer que 70% da causa dessas autossabotagens são movido por algum trauma lá atrás, pode ser até na infância, algum trauma ou alguma crença limitante que alguém colocou nessa pessoa lá atrás. Tá? Então, assim, é bom a gente acender essas luzes de alerta, esses sinais, quando com uma certa recorrência, tudo que a gente faz em determinado momento sofre solução de oportunidade. Ou seja, em algum momento ela para, em algum momento dá errado. E qual é a outra característica? Geralmente, eu coloco a culpa em alguém. Eu coloco a culpa nos outros. Eu coloco a culpa no governo, eu coloco a culpa no país, eu coloco a culpa no preço da gasolina, eu coloco a culpa alguém que me puxou o tapete, alguém que não me ajudou. E, assim, tá caro a gasolina? Tá caro. A situação não está fácil? Não está. Mas por que tem gente que está se dando bem? Né? Por que tem gente que continua na pegada do sucesso, na pegada da prosperidade? Então, assim, é a mesma situação, é a mesma gasolina para os dois, né? O mesmo valor de combustível. O país é o mesmo para os dois. Então, por que algumas continuam tendo sucesso, ou têm ainda mais sucesso, e os outros param no meio do caminho, ou quando está para acontecer a virada, ela desiste? Sinal de autossabotagem. Então, já tem aí algumas características. Essa coisa da interrupção recorrente, seja num trabalho ou seja num relacionamento, e aquela coisa de sempre colocar a culpa nos outros. Nunca sou eu o culpado, nunca fui eu o causador do problema. Sempre algo externo ou alguém que me atrapalhou, me puxou o tapete e tal. Então, isso são características muito básicas e muito comuns em quem sofre autossabotagem. Tá? Exemplo, aquela pessoa que sempre vai começar uma academia, sempre vai praticar um esporte, ou ela está praticando um esporte, está praticando uma luta, vamos supor, a pessoa vai praticar um judô, vai praticar um karatê, está treinando, chega na época do campeonato, vamos disputar um campeonato, ela treina super bem, tá todo mundo com uma expectativa legal em cima dela. Aí na hora de disputar o campeonato, estou com uma dor na perna, estou com uma dor na unha, estou com uma desinteria, me deu febre. O sintoma é real. Eu não estou falando que a febre não existe, ou não estou falando que a torção no pé não aconteceu. É real, mas foi a mente dela que causou como autossabotagem, para que ela não seja colocada à prova no campeonato. O que pode ser isso? Qual pode ser a causa dessa autossabotagem? Falta de autoestima, falta de autoconfiança, ou ela se deixou levar por aquele holofote.
muita expectativa em cima dela e ela sentiu essa expectativa. E se eu não der conta? E se eu não for bem nesse campeonato? E se eu não atender a expectativa? Então, veja que é uma situação que, da mesma forma que a gente coloca a desculpa sempre na terceira pessoa ou nos outros, ela está preocupada também com o que os outros vão achar do rendimento dela. Então, sempre está na terceira pessoa, né? Então, se ela deixar de se preocupar com isso, olha, eu estou fazendo por mim, eu sei o que eu treinei, eu sei o que eu posso fazer, eu vou para lá, posso ganhar e posso perder. É normal. Se eu estou numa competição, vai ter que haver um vencedor. Para haver um vencedor, vai haver um perdedor. Agora, se eu for o perdedor, que tipo de perdedor eu serei? Eu posso ser aquele perdedor que eu já entrei no campeonato perdendo para mim mesmo, ou posso ser aquele perdedor que vou honrar ainda mais o vencedor. Então, depende muito de como eu me coloco diante das situações. Então, são várias maneiras de se auto-sabotar, em geral, com medo do que eu vou enfrentar ali ou com medo do resultado. Não sei se você já ouviu falar, as pessoas que têm medo do sucesso, pessoas que têm medo da vitória, pessoas que têm medo da prosperidade, essas se sabotam, né? Elas buscam o sucesso, mas têm medo de alcançar. E se o sucesso chegar, o que eu vou fazer com ele? Como eu vou lidar com o sucesso? Então, às vezes, elas não estão preparadas para lidar com esse sucesso e vão se sabotando. Mas, muitas vezes, a causa está ou na infância ou na adolescência, em algum momento da vida, que alguma crença que ela alguém colocou muito forte na cabeça dela, ou alguma expectativa, ou uma falta de autoestima, ou algum trauma, e ela traz isso na vida dela como autossabotagem, para não fazer sucesso. E muitas vezes essas pessoas não se acham merecedoras do sucesso, ou da vitória, ou da prosperidade. Muito bem, André. Para a gente caminhando para os finalmente do nosso bate-papo, não existe eu não vou chamar de idade linear, mas de idade empresarial. Não existe uma idade empresarial para autossabotagem, né? Isso pode acontecer no começo da empresa, no meio da vida da empresa. Muito legal a tua pergunta. Não existe uma idade nem para o sucesso, né? E nem para o fracasso, nem para a sabotagem. A gente sabe que tem muitos casos de pessoas que foram atingir o sucesso após já a terceira idade, lutaram a vida inteira, e quando muita gente desiste, aquela que não desistiu conseguiu o sucesso, a prosperidade. Um dos mais famosos disso aí é o Sam Walton, né, que criou a rede Walmart já na terceira idade, já era um idoso quando obteve sucesso com a rede Walmart, o Sam Walton. Agora, tem pessoas que se sabotam também em qualquer idade. Às vezes, naquela idade lá que está com todo vapor, que muita gente, é a hora de você ir lá brigar, guerrear e conseguir suas coisas e tal, se sabotam, né? E aí, de repente, a vida para essa pessoa passou lá na frente, quando ela tiver lá seus 50, 60, 70 anos, de repente cai a ficha. Puxa, por que eu não fiz? Quando ela tinha a idade, ela se sabotou. Então, não existe uma regra para idade da sabotagem. O que é legal se prestar atenção, e isso já é um estudo, isso já é meio que comprovado, já existe também não é regra, mas é uma estatística, acontece na maioria dos casos. Geralmente, o auge do sucesso profissional, estabilidade financeira, tal, acontece principalmente para os homens, acontece a partir dos 50 anos, em torno dos 50 anos. Então, ele passou por aquela fase da construção, aquela fase de brigar, de correr, de construir, de investir, de perder, de dar cabeçada, e aí ela atinge um máximo, assim, quando ela consegue juntar maturidade com estabilidade e experiência, e ainda tem vigor físico. Isso acontece em torno dos 50 anos. Agora, pode ser que eu chegue nos 50 anos e não veja nada disso, mas também não é para me desanimar, né? É questão assim, não tem idade também para eu começar, não tem idade para eu buscar a melhorar. E tem que ver, poxa, se eu cheguei nessa idade e ainda não tenho isso, em algum momento eu me sabotei. Em algum momento a oportunidade apareceu e eu não soube aproveitar ou eu me sabotei.
né? Pode ter acontecido isso. Mas também não é regra. Eu posso me sabotar com 15 anos, eu posso me sabotar com 18, com 20, com 30, não tem idade. Assim como também não tem idade para eu conseguir o sucesso, né? E a gente percebe, os jovens, se esse jovem está se auto-sabotando, a gente que é mais velho, que é pai, que é tio, que é avô, começar a prestar atenção nesse exemplo que eu dei dos esportes. Os jovens geralmente estão praticando esporte. Ou praticam um esporte, ou praticam uma arte, ou praticam uma dança, alguma atividade extracurricular, extra-classe. E aí a gente começa a prestar atenção. Chega numa época de campeonato, chega numa época de apresentação de dança, chega numa época de apresentação de algo artístico. Vai aparecer uma dor no pé? Vai aparecer uma febre? Vai aparecer uma dor de garganta? Vai aparecer alguma coisa que não está legal? Vamos prestar atenção se ele já não está com essa coisa da autossabotagem. E ao invés de condenar, de criticar, de forçar, né? Porque tem pais que não entendem, às vezes forçam a barra, e aí piora a situação. Vamos sentar, vamos entender, vamos conversar, vamos buscar a origem, né? Por que a origem disso aqui? Por que ele está se auto-sabotando? Então, se eu ajudar esse jovem, enquanto ele tem a minha confiança, a corrigir esse problema, né? Mostrar para ele que ele não tem problema se hoje ele vai ganhar ou se amanhã ele vai perder, mas em que situação que ele está perdendo, e lá na frente ele vai ganhar, e mostrar que só depende dele, ele vai crescer um adulto que na hora da profissão, na hora do relacionamento, ele não vai se sabotar, né? Então, uma coisa muito legal para a gente prestar atenção e para a gente tentar entender, eu sei que não é fácil, mas para a gente tentar entender, é assim, eu não posso me preocupar e nem deixar que me atinja nada que eu não tenha controle. Ou seja, a única coisa que eu tenho 100% de controle é a minha cabeça. Aquilo que eu sinto e o que eu penso, eu tenho 100% de controle. O que os outros fazem, o que os outros pensam, o que os outros falam, eu não tenho controle. Então, eu vou trazer para a minha vida se eu quiser ou não. Então, se o Lubeno falou alguma coisa do André Portugal, eu não tenho controle sobre o que o Lubeno fala, mas eu tenho controle da forma como eu vou sentir o que ele falou. Tá? Então, assim, a gente tem que começar a se preocupar realmente e parar para prestar atenção nas coisas que eu realmente posso controlar, que é o meu sentimento e a minha cabeça. O que os outros vão fazer, eu não tenho controle nenhum. Então, eu tenho que parar de me preocupar. E, infelizmente, nós estamos passando por uma situação, e essa questão das mídias sociais também trouxe isso, que a gente está muito mais preocupado com os likes, né, com o que os outros vão pensar do que a gente faz, do que realmente do que a gente está fazendo para nós, né? Então, a gente também tem que pensar nisso. E essa é uma dica legal para a gente começar a ter mais a rédea da nossa vida. Perfeito, André. Eu queria aproveitar aqui e agradecer o tempo que você disponibilizou em estar conversando conosco. Vamos ter outros papos, porque são assuntos extremamente interessantes. André Portugal, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, estamos à disposição. Felicidade a todos. Aqui tem